pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, mestra em História Social e Cultural do Brasil, pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Uma boa noite. A nossa 31ª live do Projeto Múltiplos Saberes. Eu sou o professor Alan Fernandes, licenciado em História e pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil. Gostaria de lembrar a vocês que após esta live, ela já estará disponível, o vídeo já estará na íntegra disponível no canal do Projeto Múltiplos Saberes no YouTube. Não deixem de ir lá curtir a nossa página, o nosso canal no YouTube, clicar lá no sininho para receber as notificações das nossas postagens. É isso, pessoal. Hoje a gente tem o prazer imenso de receber aqui a professora Sabrina Machado. Sabrina é formada em História pela UF, com mestrado acadêmico em Educação no campo de Políticas Públicas, Movimentos Instituintes e Educação, também pela UF, professora de História do município de Duque de Caxias e faz parte dos 32 professores redatores responsáveis pela reestruturação curricular do município. E hoje nós vamos aqui conversar com a Sabrina. Sabrina, boa noite, seja bem-vinda. E como temática, a gente tem aqui Construindo a Cidadania nas Salas de Aula, o local no currículo de História. Bem-vinda, Sabrina, é um prazer enorme revê-la e tê-la aqui conosco. Olá, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a vocês pelo convite de estarem aqui. Primeiro, que além do que a Alessandra já colocou, eu fiz também parte da equipe que fez o currículo mínimo do Estado, lá em 2012, se eu não me engano. Fiz as atividades autorreguladas, fiz as orientações pedagógicas, fui coordenadora do projeto Nova EJA do Estado, e agora estou fazendo o meu segundo mestrado, só que dessa vez um mestrado profissional em ensino de História, e exatamente é esse meu objeto de pesquisa, pensar a história local no ensino de História e como ele constrói as identidades e favorece a cidadania dos nossos alunos. E eu acho que isso tem muito a ver com a minha trajetória, né? Eu sou professora concursada desde 2005 no Estado, estou há 15 anos no Estado. Em 2006 entrei na Prefeitura de Teresópolis, depois de 2010 entrei na Prefeitura de Caxias, fora as particulares, que eu já dei aula. Então, assim, eu tenho pelo menos mais de 15 anos. Eu comecei a dar aula em 98, no pré-vestibular comunitário que tinha em Niterói, era o famoso Corujão em Niterói, as pessoas de Niterói vão lembrar que era no Salesiano. Então, e eu lembro que eu até brinco com isso, que eu comecei a dar aula antes de entrar na faculdade, porque foi na época do Fernando Henrique, na época que as universidades, o neoliberalismo está chegando muito forte no Brasil, e a gente tinha greves nas universidades públicas durante muitos meses. Então, eu comecei a dar aula em 99, primeiro eu entrei na sala em 99, como eu pegando a disciplina de História, era História do Brasil, e eu comecei em março, e eu comecei na UF só em maio. Então, desde então, eu nunca saí de sala de aula. E é que eu falo muito quando eu dei aula, inclusive, numa faculdade particular com a Alessandra, que é a Felduc. E eu dei muita aula de prática, né? Ministrei muita disciplina de prática de ensino, que é algo que eu amo. Eu acho que sala de aula, eu falo, se você tem alguma dúvida, não entra. Porque quando você entra em sala de aula, é uma cachaça que você nunca mais sai. E você começa a sua vida gira em torno da educação. Tem vários memes que tudo que você faz, poxa, mas isso é muito interessante, vamos usar na minha... Isso é muito interessante. E isso aconteceu, por que eu estou dizendo isso? Porque isso aconteceu, inclusive, por isso, né? Eu sou professora de Caxias, trabalho num colégio chamado CIEP 330, num lugar, Santa Lúcia, é um bairro bem periférico, do distrito de Imbariê, que é o terceiro distrito, que já é uma periferia, de Duque de Caxias, que já é a Baixada Fluminense. Então, assim, é um lugar bem carente,
Quando eu falo carente, é carente de não ter água encanada na escola, por exemplo, é caminhão-pipa. Então, é muito próximo a uma comunidade, chamada Getúlio Cabral, só para situar quem conhece a região. E aí eu comecei a perceber o quanto a necessidade da história local. E aí entra um pouco do que a gente vai conversar hoje, que é pensar o ensino de história, pensar esse currículo e o lugar do local nesse ensino de história. Primeira coisa que a gente tem que partir desse pressuposto é que quando a gente fala em currículo, a gente está falando em disputa de poder. O currículo não é neutro, as escolhas são políticas no sentido amplo de ação humana de escolhas. Né? Então, esse currículo, ele passa... Existe um intelectual chamado Stephen Ball, que ele vai trabalhar vários contextos. O currículo, ele é elaborado muito antes de chegar à sala de aula. Ele começa no contexto das influências. E quem são as influências para se construir um currículo? Para ficar talvez mais claro, eu acho mais próximo a gente, é pensar a BNCC. A gente viu que a última grande política curricular, que é a Base Nacional Curricular, e a gente viu o jogo de interesses que tinha em sua construção. E antes mesmo da produção do texto, que é o texto escrito, você tinha um jogo de interesses que tem. Você tem desde a Constituição de 88 falando desse processo de construção de uma base nacional. Eu quero deixar bem claro que quando se fala em uma base nacional, desde a Constituição, depois vai para a LDB, para PCNs e aí vai, ele não está falando necessariamente nesta base curricular que foi aprovada pelo último governo Temer. Fala-se em uma base nacional. E aí começa a disputa. Quem são os atores que vão fazê-la? Quem são... Você tem, por exemplo, Todos pela Educação, Leishman, você tem vários grupos de interesses, inclusive econômico. A gente tem que pensar que a gente, quando fala em educação, a gente está falando só em livro didático mais de R$1 bilhão. O maior setor de venda de livros do país é a educação. Fora todos os outros processos. Você tem, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Bradesco, e tem essa galera toda, a própria Fundação Todos pela Educação. Então, assim, você tem inúmeros institutos que são criados por grandes empresas privadas para pensar em educação. E aí a gente tem a questão de controlar o que é ensinado, mas também a questão econômica de mercado, editorial, por exemplo. Então, eu estou fazendo esse aparato para entender o que está por trás desse currículo. Então, e eu posso falar porque eu fui, em 2018, um dos professores da educação básica selecionado para fazer avaliação de livro didático pelo MEC, a PNLD. Então, assim, é algo que você tem todo um controle sobre essa aprovação ou não do livro didático para a PNLD, porque você está fazendo grandes editoras internacionais. Você não está falando daquela editora de beira de estrada, não, independente. Você está falando de uma Moderna, você está falando dessas grandes empresas que são internacionais. Então, o próprio controle do que entra e do que sai, você tem toda uma proteção, inclusive, para a sua vida. Você só você não sabe qual é o livro que você está avaliando, e só é divulgado o seu nome depois da listagem final aprovada, e esse mesmo não diz qual foi o livro que você selecionou. Porque você imagina que é um livro que eu não, por exemplo, que eu tirei, né, que não cumpriu com os requisitos, tirando de um mercado de disputa de R$1 bilhão. Então, assim, é muita coisa envolvida nessa disputa. E, além disso, você pensa em currículo, você está pensando, a gente tem que pensar nessa construção do que é os saberes escolares, né? Porque, assim, tem muita coisa. A educação, a gente pensa que é aquele professor em sala de aula, tem muita coisa por trás. Por que história tem 3 tempos no fundamental e matemática tem 4? Por que você tem filosofia no ensino médio e você não tem filosofia no fundamental? Por que você não tem aula de direito e você tem de português? Então, quem é que vai construir, quem é que seleciona o que são saberes escolares e o que não são saberes escolares? Quais são os saberes que vão ser colocados como saberes escolares?
Só nisso aí já tem uma disputa. E aí a gente voltando, selecionou o que vai ser saberes escolares e saberes, né, que não estarão nessas escolas, você tem, a partir daí, a questão do currículo. E aí você vai mexer, fala-se muito, o que é esse currículo? O currículo não é só elencar conteúdos a ser discutido em sala de aula, não é isso. O currículo é muito mais do que isso. Não é só o currículo prescrito. Você tem o currículo oculto, você tem... O currículo é muito além do que você tá ali com o conteúdo, né, que a gente chama, que é o que o senso comum chama de currículo. É muito além. É que tipo de sociedade, quem são os atores, tudo isso constrói currículo. E aí acredita-se muito que currículo e esse saber escolar seria uma transposição de um conhecimento acadêmico construído na academia que seria didatizado para a educação básica. Não é isso. O saber hoje, principalmente o ensino de história, é um campo de pesquisa. Tanto é que a gente tem a nossa associação AMPU e um dos GTs é ensino de história. Ensino de história tem uma metodologia, ensino de história tem técnica, é um campo de pesquisa para pensar a educação, a pensar a história escolar, que não é só pegar o conhecimento que é construído pela academia e tornar palativo para a educação básica. Não é isso, é muito mais do que isso. E aí você pega essa questão, por exemplo, e é um anseio, acho que de todos os professores de história, principalmente dos colégios periféricos, que é pegar esse livro didático, que normalmente as suas editoras, elas fazem um livro o país inteiro, normalmente as editoras, as sedes, os seus autores são de São Paulo e Rio, principalmente, mas mais ainda São Paulo, é do eixo sudeste, e esse livro didático, ele é nacional. E aí o que ocorre? Se a história, né, quem é esse sujeito histórico que aparece no ensino de história? É um sujeito branco, é um sujeito homem, é um sujeito cis, é um sujeito hétero, é um sujeito de classe média ou alta, principalmente. É uma elite que é construída. Então, quando você pensa esse homem, né, quem é esse sujeito histórico que aparece nos livros didáticos, é um sujeito que a gente chama de universal e que não representa os alunos das escolas periféricas, principalmente os alunos das escolas públicas. Então, aquele meu aluno de Caxias, que a maior parte são crianças não brancas, muitas negras, pardas, mestiças, elas não se veem naquele sujeito universal. Então, é pensando nisso aí que eu comecei a pensar, cara, como eu faço que o ensino de história tenha alguma finalidade para eles, tem algum sentido? Por que isso? Eu, enquanto professora de história, eu tenho que fazer com que a minha disciplina, eu não quero que eles saiam historiadores. Ali não é formação de historiadores. Ali é educação básica. Ali eu estou formando cidadãos. Então, como que o meu ensino de história vai contribuir para a construção dessa cidadania? Como eu transformo aquele meu aluno, ou melhor, mais do que transformar, como eu contribuo para que aquele meu aluno de Caxias, de Santa Lúcia, se transforme em um cidadão. E um cidadão que tenha plena consciência do seu lugar na história, enquanto sujeito histórico. Então, eu comecei a pensar que a melhor forma para isso acontecer é fazer com que ele se veja na história. Que a história não é só feita por Dom Pedro I, Regência Satrina, não. A história é feita por homens, também por homens como eles. E aí você tem inúmeros exemplos de como pode ser feito isso. E você não precisa inventar a roda, não é nada muito complexo. Você consegue pensar, e é muito mais gostoso você trabalhar com o local, com o palpável, com o cotidiano deles, com o espaço deles, com personagens que eles conhecem, ou que é nome de rua, ou que eles passam perto da casa, ou que eles ouviram falar, para construir a história. E aí eu estava construindo, né, um artigo mostrando como é fácil fazer isso. Eu peguei a própria BNCC,
que a gente pode aqui fazer inúmeras críticas a ela, mas eu peguei exatamente que foi feita de cima para baixo, num governo golpista, exatamente. Você pega ela, que diz, né, a parte da resistência à ditadura militar, e eu peguei um personagem chamado Getúlio Cabral, que a maior parte dos meus alunos moravam nessa comunidade. É uma comunidade recente, década de 80. Aquele terreno foi expropriado e foi dado por Brizola para a construção dessa comunidade. Então, o Getúlio Cabral, quem foi Getúlio Cabral? Getúlio Cabral, quem pesquisou muito isso foi a Gisele. Não sei se você lembra, Alessandra, que trabalha com a gente. Ela fez o mestrado dela pensando no Getúlio Cabral. Ela foi muito a base para eu construir essa aula. E Getúlio Cabral foi um militante que foi do Partido Comunista, que fez curso em Cuba, que foi perseguido, que foi torturado, que foi morto pela ditadura militar e que viveu em Parangélica, e que é nome da comunidade que eles moram, e que o presidente da Associação de Moradores é o irmão do Getúlio Cabral. Ele assaltou o banco, tudo aquilo que eles veem nos livros didáticos, né, da resistência, né, todos esses grandes nomes que foram torturados, você pode fazer isso com um cara que dá nome à comunidade que eles moram. O cara aonde morou do lado da padaria que eles compram pão. E aí você vai fazer, eles vão passar em frente, eles vão conversar com o irmão, eles vão ler na Comissão da Verdade, você tem um relatório lá falando sobre o seu assassinato, sobre a sua perseguição. Foi forjado, a mesma coisa assim, foi forjado também a sua morte. Ele foi morto pelas forças do Estado e foi forjado, como fosse troca de tiro. Ainda bem que isso não acontece mais nas periferias, né, com jovens negros, né, que isso não acontece. O Estado não forja assassinatos de meninos negros, né? Isso, ainda bem que isso acabou, se pensado no nosso da história. E aí você está trabalhando com eles algo que é palpável, que é ele, que era um cara pardo, que era um cara que vivia próximo a ele, que dá nome à comunidade que eles moram, que eles podem entrevistar o irmão, o que foi, quando a gente fala da família, das pessoas que foram perseguidas, que tiveram que sair, que tiveram que fugir. A gente pode entrevistar o presidente da Associação de Moradores, que passa e fala boa noite, bom dia para eles. Então, assim, é você transformar, fazer um sentido para ele. Ao invés de ele estudar naquele cara que morou no Rio de Janeiro, que não faz sentido nenhum, né, para ele, você pensa algo local. E esse local, ele não é pensar o local, e a história local não é para ser pensada como algo separado de uma história total, de uma história global. Exatamente o que o Rivel vai chamar de jogos de escala. Você constrói conhecimento também através desse jogo entre a história local e a história global. Porque você vai mudar a lente que você observa. Porque quando você fala a Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa, ela não tem nome, ela não tem cor, ela não tem família. Mas quando você pega e diminui o seu objeto, você vai se aproximando mais do seu objeto, aquilo ali passa a ter nome, passa a ter família, passa a ter história. Você traz algo mais próximo a esse aluno. Ele se torna algo mais palpável. E aí você pode trabalhar com a construção de uma historiografia. Esse aluno, ele brinca de historiador. Ele vai fazer história oral, ele vai fazer entrevista, ele vai procurar fontes. Então, ele vai transformar a história em algo mais gostoso de ser ensinado do que esses grandes nomes, grandes fatos, que não faz sentido nenhum, que ele decora aquelas 20 páginas para a prova da semana que vem, e que no dia seguinte ele já não lembra de nada, que você olha as respostas e fala assim, não tem lé concreto, você vê claramente que ele decorou aquilo para dar algum sentido, e para ele não faz diferença nenhuma. Então, assim, você vai pensar esse aluno como sujeito histórico. E eu acho que é isso que é a construção da cidadania, quando eu percebo. E aí, por que eu falo bem construção da cidadania nesse garoto periférico, principalmente da Baixada Fluminense? É porque você teve
os meus alunos, né, vou trabalhar muito com os meus alunos, em sua maioria, são meninos não brancos, são meninos negros. E aí você pega uma historiografia totalmente eurocêntrica, totalmente racista, inclusive. E aí você começa a colocar aquele aluno da periferia, aquele aluno negro, aquele menino jovem, pobre, ele não se reconhece, ele não se vê sujeito. E como se ele não se vê na história, como que ele vai modificar a história? Se ele não se reconhece como tal. Então, assim, é você escrever uma nova história. Eu não estou dizendo que o livro didático não é importante, não é isso. O que eu estou dizendo é que o livro didático, ele pode ser usado como um apêndice, como um instrumento para você trabalhar a história, mas ele não pode ser o único instrumento, até porque o nosso aluno, ele não está no livro didático. Eu, como mulher, não estou naquele livro didático. Então, assim, é você pensar esse local, e é pensar o ensino de história, é fazer com que aquele aluno se veja como algo positivo. E aí, por que eu estou dizendo isso? Eu parto muito da minha realidade, né? Esse menino, a Baixada Fluminense, ela é colocada todos os dias nos jornais como um lugar de bandidagem, e desde a sua criação lá atrás, né, dos barões ao extermínio, de grupo de extermínio, e inclusive dos barões de extermínio, ele coloca que problemas e chacinas que não são nem da Baixada, por exemplo, Parada de Lucas é o Rio de Janeiro, mas o que acontecia? Ela jogava para a Baixada. É sempre algo ruim, algo negativo, algo que ele não tem nada bom. Então, como você vai ver? Se você vê o jornal, se você olha o livro didático, se você lê nas bancas de jornais e jornais impressos, o rádio, né, Ratinhos e companhias, da Atenas, esses programas, né, sensacionalistas, tudo sempre de ruim, de negativo, como esse aluno ele vai querer que as suas identidades de aluno na Baixada, de menino pobre, de menino negro, seja valorizado? Porque a sua identidade, em grande parte, é construída pela alteridade, pelo outro, na relação que você tem com o outro. Então, se você se olha como um menino pobre, um menino negro, um menino periferia, e você vê o outro, só que o outro é tudo do positivo, é tudo do bom, é tudo legal. E o que é em relação a você é tudo ruim, é tudo negativo, é tudo. E aí, como que você vai querer que esse aluno se veja enquanto algo legal? Como você constrói a cidadania em alguma coisa que se vê, o que não quer se ver, ele não quer ser esse. Ele é aquilo, mas ele não quer ser aquilo. Porque tudo que mostra daquilo que ele é ruim. Então, assim, quando você pega essa história local e você mostra para eles que Caxias tem história, que Caxias tem um dos sambaquis mais antigos do estado do Rio de Janeiro, quando você mostra para eles toda a história de Caxias, que você tem a farinha da Baixada Fluminense, que era trocada por escravos em África, que você tem os escravos que iam para a região das Minas, eles passavam por Caxias. Por exemplo, né, o Caminho do Pilar. Eles passavam Ouro, passavam essa região, eles passavam pela Baixada Recôncavo da Guanabara, ele fazia parte da economia. Então, o ouro passava por ali, depois o café passava por ali, pela Baixada, que aquilo ali era importante, aquilo ali foi um lugar de tribos indígenas importantíssimas. Então, assim, você começa a mostrar para eles, olha, você está vendo isso aqui, esses sambaquis? E a própria descoberta do sambaquis foi por acaso. Né? Foi uma aluna que passou, eu acho que eu vi um treco parecido com esse na minha rua. Foi assim, sabe? Aí eu descobriu e levou, inclusive, aí uma dos professores da Felduc, que era ali perto, para descobrir, falou, gente, espera isso aqui é um sambaqui de milhares de anos atrás. Então, assim, é preciso valorizar a história. Né? E você vai acompanhando, quando você vai estudando a história da Baixada, a história de Caxias, é uma história riquíssima. Você tem uma disputa por aquela área do Amaral Peixoto, de Vargas, você tem o próprio Tenório Cavalcante, e é algo interessantíssimo para você ver a jogada. O Tenório Cavalcante chegou a ser apoiado pelo Partido Comunista. Ele apoiou a reforma agrária em áreas, né, da Baixada Fluminense, ali perto de Magé. Então, assim, olha, né, o Tenório Cavalcante
participando do Partido Comunista. A dinâmica política é muito interessante da Baixada. Só que os nossos alunos não estudam isso, os nossos alunos não sabem isso. Os nossos alunos estudam sambaquis. Lá dos Conchichina, quando a 10 minutos do colégio, você tem um sambaqui. Por que não é valorizado isso? Por que ele não pode ir de bicicleta descobrir um sambaqui de milhares de anos atrás? E que tem, inclusive, um esqueleto indígena lá. As pessoas não sabem. Então, assim, é pensar como que a escola, qual o papel na escola, qual o papel do ensino de história nesse processo de construção de cidadania, de pensar como se constrói, pensar como pode se valorizar essas identidades dessas crianças, para que eles se reconheçam, se valorizem como sujeito histórico e se valorizem como cidadão, porque só é capaz de exigir a sua plena exercício dos direitos quem se vê como cidadão. Porque se ele não vê que ele tem direito, o que vier é lucro. Qualquer coisa basta. Então, assim, eu acho que é essa a função da escola, e é isso quando eu penso a história local, é muito nesse sentido, de trazer a história para a realidade do aluno, fazer a história ter sentido para esse aluno, fazer com que o próprio aluno entenda que ele é sujeito histórico e que a história dele também é feita por ele. Então, assim, não só a história dele, como a história do Brasil é influenciada também pela história deles. São homens e mulheres como eles que fazem a história do Brasil. A história do Brasil não é algo, né, a história do Brasil, do mundo, mas vamos trabalhar a história do Brasil, não é algo que paira e que algumas mentes brilhantes acordaram, vamos fazer a independência, vamos abolir a escravidão. Não. A gente está falando de 300 anos de luta. Entendeu? Então, assim, como se faz história e como a importância do ensino de história para isso. Ai, gente, eu falo muito, já falei quase meia hora direto. Relaxa, Sabrina. Assim, é interessante, aí eu acho que a gente já pode até começar a dialogar, porque assim, o teu trabalho, ele é um trabalho fundamental para dar um suporte, né, aos professores que estão dentro de sala de aula e, sobretudo, aos professores que trabalham mais nas periferias, né? Essa questão de identidade, relação de pertencimento. É muito importante que a gente consiga fazer com que esse aluno se sinta também parte dessa história, né? E é fantástico saber que a gente está tendo uma pesquisa, né, que você está fazendo aí no seu segundo mestrado, uma pesquisa que vai trazer essas respostas para a gente. Bom, agora vamos lá, que eu tenho algumas coisas para poder colocar. O interessante, logo no começo da sua fala, a questão política do currículo, né? A educação por si só já é um ato político, como dizia lá o grande Paulo Freire, ponto final. Né? Depende de quem está no poder e quais os interesses de quem está no poder. Isso é fato. A gente que trabalha com seriedade a educação, a gente entende perfeitamente essa perspectiva. A pessoa que é leiga e não está dentro do sistema da educação, ela não consegue perceber isso. E é por isso que muitas pessoas vêm com aquele discurso horroroso de que, olha, vocês são professores, doutrinadores, horrorosos, monstros, né, Sabrina? Eu acho que isso que é interessante a gente deixar registrado aqui. Nós não somos monstros, gente. A gente apenas tem a percepção de que a educação ela é um leque muito gigantesco, cheio de cheio de redes, né, que a gente precisa dialogar. Outra questão que você coloca, Sabrina, que aí que eu acho que é muito interessante, até para a gente, eu gostaria até que você apontasse sobre isso, é que você fala muito da questão do aluno se identificar com algo que ele participa, presencia, que faz parte da vida dele. Isso é fundamental, porque, assim, por exemplo, a Revolução Francesa, o cara mal e porcamente vai até o centro de Caxias, sabe? Às vezes o cara não conhece o centro do Rio direito. E aí você falar para o cara de outro país, de outra cultura, de outros períodos de tempo, é mais difícil para esse aluno, né, ter essa identificação.
E aí me veio uma questão, Sabrina, eu gostaria que você falasse com a gente sobre isso, sobre aquela propaganda horrorosa do SECOM com aquele projeto de secretário que o SECOM tem, aquela coisa horrorosa. Não sei se você chegou a ver a tal da propaganda, que eu fiquei arrepiada e assustada. Mário Frias. Nossa, mãe do céu, que coisa horrorosa. Você viu aquilo, Alan? Aquela propaganda de exaltação aos grandes heróis, aos grandes fatos. E assim, não só isso, não foi só um vídeo. Aquele foi apenas o vídeo inicial. Ontem mesmo, eu estava assistindo ontem à noite, passando assim no meu feed de notícias. Eu, obviamente, sigo a página da SECOM nas minhas redes sociais justamente para criar memes, né? Porque é o ideal atualmente que a gente possa fazer... rir da desgraça, né? Infelizmente, mas exaltando a princesa Isabel e criando um discurso um pouco, meio que encerrado sobre o assunto, dizendo, bem, ela é a redentora e ponto. Né? Eu achei isso assim de uma situação assim... Eu, sinceramente, eu não me surpreendi tanto, né? Porque a gente já imagina que vem, né? Coisas até piores virão, né? A gente está vendo aí novembro... Mas aí é que tá, Alan. Na República, Alan, mas aí é uma questão interessante que eu gostaria que a Sabrina até explanasse um pouco mais sobre como a gente conseguir lidar com esse tipo de material produzido pelo atual governo, que claramente é um governo que odeia a educação, odeia a pesquisa, odeia que se pense, tá? E com tudo aquilo que a gente está, por exemplo, que a Sabrina está pesquisando. Quem seria esse aluno dentro de uma perspectiva histórica como agente histórico? Sabrina, por favor. Então, tem dia aquilo, né, cara? Tem dias... Eu acho que Paulo Freire tem uma passagem que ele fala do esperançar, né? Que o professor precisa ter esperança, mas não do termo esperar, mas do termo esperançar. Então, eu acredito que, enquanto professora, principalmente de educação básica, e educação básica pública, porque hoje eu fiz uma escolha ser professora da educação pública. Foi uma escola política de transformação social, de pensar a transformação, a educação como transformação, a educação libertadora, né? Paulo Freire cada vez mais necessário. Não é por acaso que você tem críticas a Paulo Freire como patrono da educação. E aí você vê essa disputa, quando eu falei da questão do currículo, da educação básica, principalmente, mas o currículo do ensino da educação é uma disputa. E aí você tem escola sem partido, você tem todos para educação, você tem Instituto da Educação, querendo controlar a BNCC. Você tem, por exemplo, a BNCC, não é só a BNCC. Você tem a BNCC e você tem os manuais de aplicação da BNCC. Então, assim, é como se o professor fosse reprodutor. Você pega, olha só, você pega aquilo ali e você aplica em sua sala de aula. O professor não é isso. O professor é pesquisador. O professor é intelectual. O tempo inteiro ele constrói conhecimento em cada aula. Quem é professor da educação sabe que às vezes você prepara uma aula em 2 salas diferentes em seguidas. São aulas completamente diferentes. Porque são realidades diferentes, são demandas diferentes. Então, quando você tem cada vez mais pensar a educação e esses grupos de tentar controlar a educação, significa que eles entenderam o lugar da educação. Porque você não constrói um país e não destrói todo o sistema de dominação, de exclusão, se não passar pela educação. Que tipo de educação a gente quer? Então, pensar a educação, pensar o ensino, é pensar que sociedade a gente quer. Por quê? Qualquer transformação social passa pela educação. Qualquer uma. Você não constrói um país diferente, você não constrói uma sociedade diferente sem passar pela educação. Então, por isso que você tem inúmeros grupos políticos, movimentos, pensando e tentando controlar o que é ensinado. Porque se você conseguir fazer com que aquele aluno pense, reflita, se torne um cidadão crítico, ele não vai aceitar, por exemplo, trocar o seu voto por uma camisa de futebol.
Você não vai fazer com que esse aluno ele vai entender o seguinte: não, peraí, eu não tenho que estudar numa escola que está caindo aos pedaços. Eu tenho o direito de ter uma infraestrutura mínima para estudar. Então, eu vou fazer o seguinte: ninguém entra na sala de aula, vamos chamar a mídia, vamos chamar o Papa que seja, eu não ia ser o Papa, mas que chame o Tom, quem seja, para vir aqui. A gente não entra na sala de aula enquanto não tiver ventilador, porque a gente não vai aceitar 50 graus dentro de uma sala de aula. A gente não vai aceitar uma escola sem água encanada. A gente não vai aceitar escolas em bebedouros mínimos. Então, assim, quando você faz isso, você destrói todo o sistema de dominação. E principalmente na Baixada Fluminense, em que você tem toda uma estrutura política de clientelismo ainda presente. Então, assim, centros de assistência foi um dos primeiros trabalhos até que eu orientei na FEUDUC, que pensou como esses centros de assistência ligados a vereadores de Caxias, eles são usados como lugar para agariar fotos. O Estado não se faz presente. Então, como que vai fazer? Aquele político, e não é só Caxias, eu estou falando Caxias porque é o meu lugar de estudo, mas isso você observa em vários outros lugares. Você tem a cidade dividida em áreas de controle de vereadores e deputados. São eles determinando quem vai ser. E isso não é só agora, a gente vê isso na cidade do Rio de Janeiro, a gente acabou de ler que o Crivella tirou os cargos dos vereadores que votaram a favor do seu impeachment. Então, assim, você coloca políticos, ou você divide esses cargos políticos, não pela sua capacidade técnica ou conhecimento, se ele é a favor ou não de você. Então, você pensar em educação é pensar isso. E aí eu penso que, ao mesmo tempo que você tem um Mário desse, né, fazendo grandes exaltação da figura como a Princesa Isabel, você tem um movimento internacional e que também tem no Brasil e também tem no Rio de Janeiro, tem na Bahia, de quê? De destruição de monumentos, de escravocratas, de colonizadores. Então, assim, ao invés de a gente pensar que eles estão dominando, que eles estão com um discurso hegemônico, a gente pode pensar também que isso é uma tentativa de respirar de grito de desespero deles, porque a gente está saindo para, assim, a nossa visão, os negros não vão voltar para a senzala, as mulheres não vão voltar para a cozinha. A gente está aí, entendeu? A gente não vai voltar, não vai. Os homossexuais, as trans, elas estão aí. Então, assim, não adianta, você pode matar uma Marielle e tem 10 surgindo. Então, assim, você vai prender um Luiz, como aconteceu agora aqui em Niterói, você vai ter outros surgindo, e é assim que vai ser. Então, isso, acredito, quando você faz um ministério só de homens brancos, você está fazendo um desespero de um grupo que não quer perder seus privilégios. E é isso, é os privilégios, porque essa galera sempre teve privilégio. Desde lá, você pegar, tem muitos deputados desses que seus nomes estão desde o Brasil colônia. Entendeu? Exatamente. Então, assim, são nomes que você vai ter. Por exemplo, a gente pode ir para um Collor. O avô do Collor já era político. Então, assim... Já era senador. Exatamente. Então, já tem essa galera que já está na política, já está controlando, já tem os privilégios há muito tempo. Então, quando você tem essas ditas minorias, esses subalternos, essas classes populares, gritando, dizendo, oh, eu existo, eu quero, eu estou disputando a memória nacional, eu quero estar nos livros didáticos, eu quero destruir esse monumento desse escravocrata, esse cara traficante de pessoas, e vamos colocar um zumbi. A gente não quer... Essa disputa não é de agora. Você teve muito movimento negro, e o movimento negro que é há muito tempo. O movimento negro unificado está na década de 70, 80, surgindo como um movimento unificado, organizado. 70. Mas a luta do movimento negro é muito anterior, as mulheres há muito anteriores. Então, assim... As próprias associações de mulheres negras, né, Sabrina? Dentro das comunidades, em busca de auxílio e de redes de apoio. Isso já era nos anos 30, a gente já via esse processo, o próprio teatro experimental negro também, né?
da década de 40. Então, a gente já tem um movimento negro, uma atividade negra muito ativa no país. E os anos 70 acabou, né, dando aquele boom maior e com a participação dentro da nossa Constituição, porque até então não se tinha participação nenhuma, né, desses sujeitos históricos. Mas é isso, assim, você pegando para ver que esses caras, eles estão fazendo política. Eles estão fazendo política há muito tempo, que seja, por exemplo, através das festas populares. Né? A Marta, que é inclusive a minha orientadora, ela vai trabalhar a resistência através das festas, festa do divino. Quando você tem esse movimento todo de resistência, de não aceitar, de não aceitação. Então, você tem hoje, eu vejo muito mais como um desespero desses grupos que estão dominantes de privilégios, tentando se manter, se agarrar ao resquício que ainda tem, do que realmente esse controle. Eu não sei se é a questão do vício da professora de ter sempre a esperança, que é pensar que a gente vai construindo algo diferente. A gente está lá, e é por isso que a gente, né, até colocar aqui, da demonização da gente enquanto professor. Porque a gente, e assim, o professor, ele principalmente o professor da educação pública, das periferias, ele é a última esperança, é a última representação do Estado ou de esperança para cima daqueles jovens. Porque se não é escola, é a polícia. Só tem esses dois órgãos de Estado dentro dessas comunidades. E a polícia, a gente sabe como é que chega nas comunidades. Então, só é a escola. A escola é o último local. E não sou eu, a Sabrina, que está falando, são as pesquisas, os dados estatísticos. Os meninos envolvidos com tráfico, com armas, eles não estão na escola. É a evasão escolar. Então, assim, a escola ainda é o último lugar que dá para tentar manter esse menino vivo. Porque, assim, na verdade, já está nesse... É vivo. Porque se esse garoto de 15 a 16 anos, ele sai da escola, principalmente em lugares periféricos, é isso. Acabou, tá perdido. É caixão. Então, assim, quando a gente... E aí a gente já brinca. É aquela coisa, das vezes, da gente brigar com eles, a gente... Né, não, você não vai, porque a gente sabe o que espera para essas crianças. Né? Então, a educação, e quando você faz, dá esperança, acho que eu sou suspeita, porque eu amo a educação e amo o ensino de história, e eu acho a história, desculpa as outras, mas a ciência maior, né, mestra da vida, mas pensar a história, o quanto ele pode mostrar, olha só, como você, a história mostrou vários outros personagens que mudaram o rumo da sua vida e mudaram outros. Então, assim, você fica pensando, ué, gente... Por exemplo, eu falar para o meu aluno, você ouviu falar em André Rebouças? Já. Você sabia que André Rebouças era um homem negro? Ai, professora, mas ele é nome de viado? Eu falei, ele é engenheiro. Eles, nossa. Luiz Gama era uma, né, vai botar assim, estudou direito. Então, assim, é como fazer com que esse aluno pense. E aí, quando coloca, por exemplo, mostra que esses alunos... para os meus alunos negros, que eles não estão no livro didático só na escravidão. Eles estão em vários outros lugares, em vários outros momentos. Eles construíram, eles têm algo positivo. É mostrar que não é feio, que não é ruim ser um menino da Baixada. Que a Baixada tem muita coisa boa, tem muita história. E que é essencial para entender as relações nacionais, você entender essa relação com a Baixada Fluminense. Então, você compreender e fazer com que esse aluno se entenda o seu lugar, e aí você tem que começar com o micro mesmo, entender o seu lugar, o seu espaço. É se entender enquanto pertencente àquela localidade, enquanto algo bom, positivo. E é isso, ensino de história não dá mais para ser essa história hegemônica. Não dá mais para ser... Acho que nós estamos em 2020, não dá mais para pensar a história eurocêntrica. O problema da história é única. Então, assim, não dá mais. A gente tem que mostrar que existe uma outra história. A história vista por debaixo.
E quando Sim, só ouvirmos Sabrina, e o isso é caçador... essencial. Oi, Desculpa. pode Enquanto a gente falar. só tiver a história do caçador, o leão nunca vai ter voz. Pois é, e aí eu acho que é bem interessante a gente pensar nessa perspectiva da gente levar esse conhecimento histórico. Não é que a gente despreze, né, o conteúdo do livro didático, não é isso. É que o currículo possibilita a gente criar novas janelas, né, que podem ser abertas e dialogadas e compartilhadas, né, dentro dessa construção dessa Até, história de baixo para cima, né? até Alan, a porque gente tem alguma questão aí? Coloque, por favor. são, na verdade, vários comentários, né? Eu não vejo questão aqui, são apenas comentários. Eu tenho também alguns comentários a fazer da fala Por da favor. professora. Assim, corroboro totalmente a fala do professor, eu acho que é extremamente válida, extremamente atual também, é algo que faz parte da realidade de cada um dos professores, né? Nós aqui representando vocês aqui nesse diálogo e todos que estão nos ouvindo. Assim, tem muita coisa, né, para falar. Com relação ao que a Alessandra acabou de falar, né, a professora Alessandra, até porque o currículo em si, né, o texto, né, dele, ele não é pragmático e não é fechado para que seja Não é usado em exatamente. cada uma, até porque no currículo não vem ali as especificidades de cada um dos alunos, né? Então, só quem sabe isso é o professor, né? E ele precisa ter a base suficiente e estrutura também, infraestrutura do colégio influencia para que aqueles conteúdos, né, e as habilidades sejam levadas aos alunos, né, que os alunos possam adquirir aquelas habilidades necessárias, né, que o currículo ele traz, e o professor precisa estar em diálogo sempre, né, com a didática em dia, né, com a atualidade, a modernidade, para poder buscar sempre se atualizar, né? A história, apesar de muita gente achar que a gente só estuda museu, né, que só estuda o passado, Coisa velha, né? na verdade, a história é uma ciência presente, é do presente, né? A gente só busca olhar para o retrovisor do passado para entender o presente. Simples Pois é, assim. conhecereis a história e a história vos libertará. Eita, Provérbio tá ficando... Alessandra olha só. 1:1. Olha, isso aí é do profeta Heresias, hein? Cuidado. Olha, professora, eu gostaria de comentar assim algumas coisas e fazer um questionamento que eu sei que é um pouco assim, uma pergunta um pouco é pertinente, mas eu acho que é um pouco capciosa, né? Com toda a sua fala, a gente vê a necessidade, né, de se manter a estabilidade do servidor público, né? Justamente porque aqueles, né, que elaboram, por exemplo, o currículo, né, eles pensam através de todo um conteúdo anterior, né, de toda uma formação de pedagogos, de cientistas, de pesquisadores, né, que anteriormente estudaram muito, psicopedagogos, enfim, para trazer de forma resumida, né, as melhores informações, conteúdos para se aplicar nos currículos. E se não, se o elaborador de um currículo, né, ele não estiver coadunado com o governo, né, que estiver em vigor no momento, pode trazer sérios riscos para a aplicação da própria lei, né? Porque se ele não tiver uma estabilidade, aquilo que realmente permaneça, se ele não bater de frente com autoritarismos, as arbitrariedades, né, dos seus superiores, pode trazer problemas sérios para esse currículo. Esse currículo ele acaba sendo mais um instrumento de manipulação, né, do que de libertação, né? E a As gente disputas já foi citado, políticas vão aumentar nela. com toda certeza, né? E a gente busca. E aí eu fazendo essa ponte, né? E eu queria saber a sua opinião sobre a reforma administrativa, né? Principalmente nesse assunto pertinente que é justamente o fim da estabilidade, né? Para determinados servidores, né? Porque não são todos. A elite continua fora, né? No texto base da reforma administrativa fica de fora da reforma, né? Dessas situações. E aí eu faço essa ponte com o que a professora falou da questão
de como a educação pode ser libertadora, e o exemplo maior foi justamente esse, em que alunos, eles descobriram, através da sala de aula, que tinha um sambaqui perto de sua casa. Se a educação não fosse libertadora, se eles não se sentissem membros participantes daquela aula, né, de aprender de fato no seu dia a dia e de compreender, de assimilar o que está sendo proposto pelo professor e trazer isso para o seu dia a dia, dificilmente aquilo dali passaria despercebido, ele não daria importância para aquilo, né? Ele conseguiu assimilar aquela informação, transformar e descobrir, olha, tem uma coisa parecida com isso daí lá perto de casa, será que é? E essa investigação, né, essa curiosidade, foi justamente a ciência sendo formada, né, sendo construída na sala de aula. E como que isso é importante, né? Você falou sobre a questão do Papa, né? Eu ia falar na hora para não te cortar. O atual Papa denunciaria esse descaso, né? Eu diria, eu arriscaria isso, né? Enfim. E aí eu faria essa pergunta, mas acabou que durante a sua fala você também respondeu. Como não ficar refém de uma educação, né, de uma história, principalmente, né, no conteúdo historiográfico, eurocêntrico, né? E acabou que você veio trazendo os exemplos, né? Justamente a história local é importante para romper, né, com essa história eurocêntrica, né? Mostrar para eles que a história do Egito Antigo é tão linda, tão bonita quanto a história dos ancestrais deles, né? Então, isso é algo revelador que, justamente por a gente estar tão padronizado em livro didático, conteudista dos livros didáticos do passado, a geração atual, muita gente acaba achando que, quando a gente tenta mudar aquilo, esse conteúdo que é trabalhado nos livros de 30 anos atrás, a galera que tem 30 anos, 40 anos hoje, que não está por fora da área de educação, acha justamente que a gente é doutrinador, né? Por justamente não ficar refém desse tipo de... A história decoreba, né, Alan? Dessa história positivista, né? E a gente... a galera faz história decoreba. Enfim, porque são tantas informações que eu acabei anotando aqui para comentar, mas a pergunta principal é essa, né? Como você acha que isso pode influenciar, a reforma administrativa pode influenciar no seu trabalho, por exemplo, né? E no trabalho dos futuros avaliadores, né, e elaboradores de currículo? Então, a gente tem que pensar o seguinte, que o currículo ele disputa em todos os seus contextos. Porque ao mesmo tempo que você teve uma disputa lá, você tem todos de publicação, você tem um sindicato. Você tem professores de educação básica que estão lá discutindo. Então, assim, você tem uma tentativa de imposição desses grupos mercadológicos, inclusive, mas você tem resistência de quem está lá na base, de quem está fazendo educação cotidianamente. E o currículo, ele é reescrito cotidianamente em suas salas de aula. Todo dia nós escrevemos um currículo. E não é só você pegar esse conteúdo do livro didático, é a relação, é como você faz, com quem você está dialogando, qual é o seu objetivo, o que você propõe, né? Por que você está fazendo aquilo. Então, a gente tem que pensar que a educação tem um propósito, que pode ser uma educação bancária, mas pode ser uma educação libertadora. E, assim, é muito complicado, inclusive, eu até brinco, quem acha que professor é doutrinador nunca entrou na sala dos professores. Então, assim, com certeza, nunca entrou na sala dos professores. É verdade. Porque, assim, eu queria muito que a gente tivesse metade do que essas pessoas acreditam. O poder de persuasão, né? E até mesmo de militância de professores. Porque o que eu ponho? Construção de cidadania, a agência dos nossos alunos, ele é complicado também para a gente, quanto professor. Porque você faz um cidadão crítico, ele vai ser crítico à sua aula também. Ele vai ser crítico a você, por exemplo, abra o livro didático e faça o resumo da página tal. Ou, não é assim. Entendeu? Assim, peraí, professora.
Mas por que eu tenho que fazer isso? O objetivo é o questionar constantemente você. Então, assim, talvez para muitos dos nossos colegas é muito bom uma educação bancária, que ele encha o quadro, que o aluno decora que está ali, é aquela coisa, né? Quadro cheio, caderno cheio, tudo fica lindo, sem nenhum tipo de reflexão. Por quê? É também complicado. A gente construir cidadania, a gente construir alunos críticos, alunos autônomos, vai se virar também contra a gente. No sentido, na minha opinião, positiva, mas para muitos dos nossos colegas não. Que é o questionador, é o perguntar o porquê. Então, assim, é muito complicado também, inclusive para muitos dos nossos colegas. Para muitos dos nossos colegas, o aluno, quanto mais passivo, melhor. E a gente vê isso. A gente ouve discurso que, nossa, Paulo Freire deve se remoendo de caixão de nossos colegas no conselho de classe. Né? Então, assim, é muito. E é uma estrutura. A educação pública é uma estrutura. A crise na educação não é uma crise, é um projeto. É um projeto. E isso é muito certeiro, porque é tudo para não dar certo. Você querer me dizer que 45 adolescentes numa sala de aula, 7 horas da manhã, sem ventilador, que vai dar. Não vai. É tudo para não dar certo. É porque muitos de nós são carne de pescoço, a gente vai lá e perturba o sistema. Vocês não querem, mas a gente vai, sabe? Vai perturbar para dar certo. É porque a gente é resistência mesmo, a gente é ruim. Né? Aquela coisa, eles querem, mas não vão nos derrubar. Então é isso. Porque é tudo para não dar certo. É tudo para não dar certo. E a gente está ali para dizer que não. Que a gente vai resistir. A gente vai construir uma educação diferente. E aí Ô, entra Sabrina, Pode falar. Sabrina. E aí a gente acabou percebendo muito mais essa discrepância durante a pandemia, né? Porque as resistências precisam ser ainda maiores. Quando a gente para pensar em aluno que não tem acesso a um celular, à internet, a um computador, a um ambiente adequado para o estudo, né? Dentro das suas próprias casas. Então, a gente acabou tendo isso muito mais visível. E essas nossas resistências acabam tendo que ser refeitas, porque a gente precisa lidar com isso, né? Eu tenho uma colega da geografia que ela está imprimindo o trabalho na casa dela e entregando para os alunos, sabe? Então você fica vendo assim, e ela trabalha numa escola lá para dentro de Mazomba, aqui para cima, né, de Itaguaí, e ela precisa estar fazendo esse tipo de material para poder passar o conteúdo, porque tem aluno que a internet nem pega em casa, e não adianta, você pode fazer aquele malabarismo que for, que não tem internet. Né? Então, e aí você pensa o quanto que os agentes que estão construindo política pública, eles estão longe de uma sala de aula, do chão da escola. Muito porque longe. Eles colocaram no Estado as atividades autorreguladas para serem enviadas pelo correio. Eles não têm a menor noção de que grande parte dos nossos alunos moram em comunidade. E na comunidade a gente não tem endereço, as cartas não chegam. Eles chegam, no máximo, na associação de moradores. Então, as escolas estão abarrotadas de atividades autorreguladas do primeiro bimestre, porque eles não chegaram na escola, não tem endereço. Entendeu? Não ter a menor noção do que estão falando. Quando fala assim, mas eles vão ter acesso à internet. A gente não está falando dos santos. A gente está falando de jovem de periferia. E que muitas vezes é um celular para a casa inteira. Então, assim, não é pensar... Gente, eu estou tendo um contato muito próximo de uma pessoa que, né, mora em Itaboraí, no bairro, né, da periferia de Itaboraí. A gente está falando de meia hora do centro do Rio de Janeiro, tá? Sim. Não pega a internet. Não tem internet. Não é que ele não queira. A internet não pega nenhuma operadora. Então, assim, como você vai fazer com que esse aluno aprenda a atividade remota? E, além disso tudo, eu tenho sobrinhos. Né? O meu afilhado, ele teve que ficar lá em casa
para eu brigar com ele, é uma coisa louca, porque assim, você tem que convencer um garoto de 12 anos a acordar às 7 horas da manhã para ficar em frente a um computador, ouvindo Não a para professora. jogar. Isso sim, não vai dar, aquilo assim, gente, não vai dar certo. Mas tudo bem. E eu tô falando de um aluno criado com leite em pera. Eu tô falando de um aluno que tem pai e mãe, casadinho, estrutura em casa, Sim. cara, tudo bonitinho, que uma criança não arruma nem a cama dele. Eu tenho telefone, tem computador, tem tudo que você possa imaginar. Tem Wi-Fi em casa, tem tudo. Aquela benção. Não que não aguentava, não estudava. Tá tudo atrasado. Professora estando ligando para a mãe. Agora você Ô, imagina os nossos alunos. Sabrina, Rapidinho, e eu, eu tenho aluno, porque é isso, a gente tem que entender. Se tem uma empregada doméstica trabalhando no leme, dormindo no emprego a semana inteira, essa empregada doméstica tem um filho em Caxias, que é o meu aluno, que está a semana inteira sem a mãe em casa, que é criado pela avó, pela tia. Ele não tem a mãe em casa a semana inteira. A mãe volta sábado à tarde, e quando a patroa é muito legal, deixa ela chegar segunda pela manhã. Então você quer. Essa criança não tem mãe dentro de casa, não tem uma figura, é a avó que cria, é uma tia. É entender que essa classe média, que grande parte está fazendo política, essa classe elite brasileira, não tem noção do que é a realidade da maior parte dos alunos de escola pública. Eles não conseguem entender que, mas gente, quem não tem 50 reais para pagar um telefone? Gente, 50 reais eles não têm o que comprar arroz e feijão. Você não está entendendo, não é a merenda do seu filho da Escola Santa da Zona Sul, não. É comida. Essa senhora, eu tenho que falar assim, alô, você entendeu que a sua empregada... Você nunca parou para pensar que se a sua empregada está dormindo na sua casa, quem está dormindo na casa dela com o filho dela? Ela está criando o seu filho, quem está criando o filho dela? Então, assim, é uma realidade muito louca que as pessoas... Essa elite branca, essa elite da classe média alta, eles não têm noção do que a gente está falando. Porque o filho dele tem estrutura para ter aula remota. Claro que tem. A gente está falando de um lugar que a gente tem um telefone para a família inteira. Gente, em Caxias, os meus alunos não têm um banheiro dentro da casa. Sabe, banheiro dentro de casa? Banheiro dentro de casa. Uma casinha fora do banheiro, dentro da casa, fora de casa. Eles não têm banheiro dentro da casa. É um cômodo para todo mundo. Essa criança vai ter celular como, gente? É muito fora da casinha, é muito fugir da lógica do que é a realidade da maior parte da população brasileira. E aí, só respondendo a Alan, qual é a questão da reforma administrativa? É o caso dos nós enquanto professores. Porque eu, enquanto funcionária pública, concursada, eu posso dar minha aula de resistência, eu posso construir cidadania do meu aluno. Eu posso ensinar ele que ele não tem que trocar o voto pela rua dele asfaltada, que ali é direito dele, ele tem que exigir, ele paga imposto. Então não é favor nenhum, não. Ele tem a obrigação de asfaltar a rua dele. Ele tem a obrigação de garantir o recolhimento do lixo. É a obrigação do poder público. E aí, o que acontece? Quando você tira a estabilidade do poder dos funcionários públicos, você cria os guardiões. Exatamente. Que é o quê? São as comissões, né? As pessoas comissionadas, que precisa ir para frente dos hospitais, por exemplo, defender governo, e isso acontece muito ainda nos contratos para professores. Quem trabalha em rede, que tem muito número de professores contratados, sabe essa realidade. Que os professores têm que ir em palanque do prefeito, balançar a bandeirinha, porque senão o contrato dele não é renovado. Ele tem que garantir, por exemplo, ele não pode fazer greve em melhores condições de trabalho, porque senão vai acabar o contrato dele. Então, assim, a estabilidade do servidor público é exatamente para garantir a qualidade do serviço público. E eu, enquanto professora e funcionária pública, eu quero e exijo que o meu direito de poder fazer crítica aos meus governantes, como cidadã e como profissional, seja garantido. E que eu não perca o meu emprego por eu apontar para o meu aluno que ele tem o direito de exigir condições mínimas de vida. Entendeu? Então, assim, é essencial nesse momento entender que o servidor público é aquele moço do postinho,
é o professor. O salário do Estado, quando a gente pensa no salário do professor do Estado, com nível superior, o cara fez uma faculdade. O salário do Estado hoje é 1.170. 1.170 é o salário de um professor concursado do Estado. Então, assim, quando a gente fala do déficit do serviço público, não é o professor, não é o médico, porque os mais altos salários não serão mexidos com essa reforma. Então, assim, é pensar quem realmente está tendo rombo no sistema público, quem é que está realmente... a gente tem que denunciar quem são esses altos salários. Vamos pegar. Não é o professor que ganha 1.170 que está fazendo rombo nas dívidas públicas. Desculpa, Lê. Pode falar. Não, é exatamente isso. Faço as minhas palavras. A gente precisa ter essa condição de questionar, né, o sistema e os governos sem correr o risco de sofrer as sanções, né, por conta dos nossos posicionamentos. E a estabilidade realmente nos garante isso. Agora, Sabrina, para a gente poder amarrar, eu queria que você deixasse para a gente aqui uma fala, uma contribuição, né, da sua percepção futura. Lógico, você não é Chico Xavier, você não está com bola de cristal, mas as nossas experiências nos permitem, né, a gente criar um panorama e uma perspectiva para olhar um pouco mais à frente. E aí, eu queria que você deixasse para a gente uma fala, né, de esperança, porque as coisas têm sido muito difíceis. E eu confesso para você que às vezes eu já me sinto um pouco mais cansada. Né? Mas antes de você falar a sua mensagem de esperança para a gente, eu quero muito te agradecer por você disponibilizar esse tempo de estar aqui conosco. Foi assim, um prazer enorme ter você com a gente. Foi ótimo saber da tua pesquisa, desse novo projeto que você está desenvolvendo, que vai ser tão importante e tão fundamental para nós que somos professores de sala de aula, né? Porque a galera da teoria é linda, né? Mas eles nunca pisaram no chão de sala, então eles não sabem como é que é a prática, né? A prática a gente tem experiência. E aí, queria que você deixasse a sua mensagem de esperança para a gente. O que a gente pode prever, de repente, como uma boa expectativa, né, frente a esse momento tão difícil que a gente está vivendo? Então, eu acho que, primeiro, quero agradecer a vocês pelo convite. Obrigada mesmo. É muito importante esse projeto, né, para mostrar que a gente faz ciência, a gente está construindo conhecimento, apesar de tudo, corte de bolsas, corte de verbas, a gente está construindo ciências. A gente pesquisa no Brasil, a gente pesquisa nas universidades. Então, assim, a história. Eu penso muito um pouco do que eu até comentei anteriormente. Eu acho que essa onda conservadora, reacionária, que está saindo aí, que você olha e fala, gente, as pessoas estão saindo do esgoto, né? É mais uma resposta a não calar dessas populações de baixo, das mulheres, dos negros, dos gays, da periferia. Né? É falar, não, assim, é uma resposta, é o grito do desespero. Eu quero acreditar que não é o grito do desespero nosso, é o grito do desespero desses privilegiados. É uma reação aos nossos avanços, é uma reação às cotas, é uma reação à mudança que teve dentro das universidades. E a universidade hoje está muito mais colorida, está muito mais feminina, está muito mais periférica. Então, assim, esses caras não querem perder privilégio. Mas a gente está chegando lá e está chegando com o pé na porta. A gente não vai aceitar mais voltar. Agora é só para frente. A história ela tem recuos, mas ela tem avanços. Acho que é isso que é importante. É lembrar que a história teve momentos muito ruins, mas que também teve momentos muito legais. E é pensar que essas pessoas, elas constroem a história delas. Elas podem não construir como querem, a partir de estruturas pré-determinadas, mas ela faz a sua história. E qual é a história que a gente vai querer construir? Quem são os sujeitos que a gente quer do nosso lado da trincheira?
Quem é daqueles que é do nosso lado, construindo uma nova história, construindo uma nova sociedade, um novo mundo. Então, assim, é para isso, porque eu acredito no mundo entre iguais, num mundo mais humano, porque a cidadania é você ser humano, né? É a gente ter que defender direitos humanos, é defender a garantia de que você possa ser o que você quiser, você possa amar o que você quiser. Princípios básicos. Que se as pessoas não querem, porque não querem abrir mão dos seus privilégios, mas quem não tem os privilégios, eles estão botando o pé na porta e dizendo, eu quero, eu vou conseguir. Você tem médicos negros, você tem médicos favelados, você está chegando, os caras, a gente está chegando, cara. Eles podem tentar, eles podem fazer o que quiser, mas a gente está indo. Eles matam um, mas a gente é semente. A gente vai em 30, a gente vai em 20, a gente está indo. E é isso, a gente está ocupando a universidade. Você chega hoje na UF, ela está muito mais interessante. Seus cabelos, seus corpos, suas cores, seus lugares, está se fazendo muito mais presente do que eu. Entrei em 99 na UF. Ainda antes da cota, ainda antes do Reúne. Hoje é diferente. Então, assim, eles estão chegando. Não tem como parar o bonde da história. Eles podem tentar, não param. E a gente vai estar aqui para presenciar e ser testemunha ocular disso tudo. E depois escrever, porque a gente precisa deixar registrado. Sabrina, muito obrigada, viu? Foi muito, muito bom ter você aqui com a gente hoje. Valeu, obrigada, Ana, obrigada, Alessandra, obrigada a todo mundo que está acompanhando. Valeu mesmo, estamos aí. Quem quiser trocar figurinha, quem quiser, estamos aí. Por quem precisar, obrigada pela oportunidade de mostrar um pouco da minha pesquisa. Obrigada, gente. Nós que agradecemos. Valeu. Professora. Gente, aproveitar também para poder agradecer a todos que estiveram conosco hoje. Foi maravilhoso ter vocês com a gente interagindo e ter a Sabrina aqui com a gente. Então, a gente está muito feliz, muito obrigada. Tá? Lembrando para todos que essa live vai estar disponível amanhã, já no YouTube, no nosso canal do Múltiplos Saberes. E, lógico, a gente também deixar aqui o nosso pequeno convite para que todos que queiram, né, conhecer o Espaço Múltiplos Saberes fiquem à vontade com as aulas de reforço, preparatórios militar, preparatório Enem, preparatório concurso de magistério. Tá? Boa noite a todos e até terça. Uma boa noite a todos. E só retificando, o vídeo dessa live estará disponível daqui a pouco já no YouTube, tá bom? Que agora a tecnologia meu Deus, tá a gente já está muito mais tecnológico. A tecnologia está um pouquinho mais avançada ali, mas sem problema. Ai, que maravilha! Mas tudo bem. Muito obrigado a todos. Uma boa semana, um bom final de semana e até terça-feira que vem, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.